Olá pessoal, chegamos ao nosso terceiro vídeo sobre gestão econômica e financeira. No vídeo passado, no segundo vídeo, nós falamos sobre os custos fixos e variáveis, desembolso cabeça-mês, discutimos um pouquinho do efeito, por exemplo, da mão de obra no nosso desembolso e como diluir essa mão de obra, como reduzir esses nossos custos fixos dentro disso. Agora nesse vídeo nós vamos tratar um pouquinho mais sobre a parte econômica, sobre a viabilidade econômica do projeto e esse retorno. Então para isso a gente vai tratar um pouquinho sobre investimentos e custeio, a relação patrimonial, um nível de endividamento que a gente precisa entender para nossos projetos e alguns termos da parte de viabilidade econômica, como payback, VPL e o TIR ou taxa interna de retorno. O investimento e o custeio variável, quando a gente começa a entender, diferenciar uma coisa da outra, é importante porque muitas vezes a gente vai entender que tudo aquilo que é um custo que eu tenho variado pode ser calculado como investimento. A gente gosta de separar isso, tá? E o investimento, ele contribui para uma evolução patrimonial, tá? Então, ele é algo que não está diretamente relacionado ao rebanho, ou à evolução ao rebanho, ele não varia de acordo com o rebanho. No entanto, ele também não pode ser considerado um custo fixo porque ele acontece de forma mais pausada, não acontece todos os meses ou tudo assim, tá? Então, o que a gente considera como investimento? É tudo aquilo que contribui para o patrimônio, ou seja, uma cerca, um trator, a reforma do pasto, ou uma infraestrutura que a gente estiver colocando que contribui isso como evolução patrimonial e que depois, caso a gente for fazer um levantamento patrimonial, ele vai ser considerado, tá? Então, tudo isso que a gente coloca isso como sendo classificado como investimento. Então, em resumo, a gente considera como investimento tudo aquilo que tem uma durabilidade maior do que 12 meses e que reflete na valorização da sua propriedade, como construções, casa, reforma, pasta, aquisição de outras áreas, de máquinas, tá? Já o que é custeio, ele está relacionado a uma operação e ele está relacionado àquilo que dura por menos de 12 meses. Por exemplo, os insumos, a parte nutricional, a parte de mão de obra, tudo que são itens que, na verdade, contribuem como um custo operacional efetivo que depende de como a gente vai fechar os nossos 12 meses, tá ok? Outro indicador bem legal de vocês acompanharem é o nível de endividamento, tá? Ele está muito ligado a como essa dívida que a fazenda tem hoje, e a sua capacidade de gerar lucro. Então, a gente precisa acompanhar isso, de que no endividamento, como que a gente consegue fazer crédito rural, desembolsar ou custeio, Ou seja, todo aquilo que a gente está com um relacionamento de dívida, talvez até como longo prazo, como por exemplo parcelamento de máquinas, e como que isso contribui na geração de lucro, tá? É importante a gente entender, por exemplo, eu estou fazendo uma compra de um trator e eu preciso entender qual que é o impacto que isso pode causar no meu futuro, ou seja, quanto de arroba eu preciso produzir a mais para conseguir pagar esse trator. Então, quando a gente faz essa análise de nível de endividamento e como que a gente pode se relacionar o meu nível de endividamento com a necessidade de aumento produtivo, de aumento de fluxo de receita para que a gente consiga respeitar esse endividamento, pagar com as nossas dívidas, isso é muito bacana da gente entender daqui também a nossa viabilidade financeira do projeto, tá? Quando a gente começa a falar então mais dos indicadores econômicos, e aí a gente está analisando isso ao longo prazo, a viabilidade econômica, a gente está entendendo isso como uma oportunidade de retorno financeiro comparado com uma outra oportunidade de menor risco ou de menor rentabilidade. Um dos indicadores que a gente começa a conversar é sobre o payback. Pensando num projeto, payback nada mais é do que o período que é necessário para que a gente consiga ter o retorno do valor investido inicialmente no projeto, tá? Então, payback mostra para a gente, por exemplo, em quantos anos que a gente vai, a margem de lucro gerada anualmente vai ser possível de retornar para a gente aquele capital investido inicialmente no projeto. VPL, o valor presente líquido, é um instrumento que a gente utiliza numa análise econômica para trazer aqueles resultados de fluxo de caixa previstos para os próximos anos para um valor atual, tá? Para um valor presente líquido. Então, seja positivo ou negativo, que a gente entende como sendo os resultados financeiros previstos para os próximos anos, a gente vai dar uma taxa mínima de atratividade como uma forma de desconto para trazer ele para cá e entender. O nosso projeto em 10 anos, projetando isso e descontando essa taxa mínima de atratividade, ele gerou uma margem positiva? Qual é essa margem? Essa margem ainda é atrativa para a gente e aí entendendo se o valor presente líquido for positivo, a gente começa a falar que esse projeto sim tem uma viabilidade econômica. Quando a gente fala de taxa interna de retorno, o que nós estamos colocando é qual que é a taxa anual que a gente está tendo de retorno já descontado aquela taxa mínima atrativa. Então vou dar um exemplo, a gente coloca aqui em alguns projetos a nossa taxa, a gente tem taxas de retorno de 14%.
E aí a gente tem uma taxa mínima atrativa de 6%. Então quando a gente tem a taxa interna de retorno do nosso projeto ou daquilo que a gente vem construindo ao longo dos anos superior a essa taxa mínima atrativa, e aí a taxa mínima atrativa a gente está pensando como uma oportunidade de investir aquele dinheiro num outro negócio. Então a gente, por exemplo, vamos pensar isso numa outra rentabilidade que nos desse 6% ao ano. O nosso projeto prevê com que a gente tenha uma taxa interna de retorno de 14% ao ano. Ou seja, eu estou tendo uma taxa maior ao investir no projeto, ao investir na fazenda, do que uma taxa interna de retorno do que a nossa taxa mínima atrativa, de uma outra aplicação. Então, quando a gente entende que a nossa TIR está maior do que a TMA, né, do que a nossa taxa mínima atrativa, a gente consegue colocar que o projeto ele tem uma viabilidade econômica. O que é muito bacana é que vocês consigam acompanhar ao longo dos anos, então uma vez já desenhado o projeto, acompanhar ao longo dos anos todo o resultado financeiro do projeto e acompanhando como tinha sido previsto a nossa parte econômica, se esse retorno realmente está acontecendo, a TIR está acontecendo, se o payback previsto lá atrás no início do projeto está condizente com aquilo que vocês haviam projetado, se o VPL está maior ou menor do que aquilo que vocês vinham projetando, tá? Para que vocês possam ao longo dos anos fazendo as principais alterações quando necessário, tá? Então, gestão econômica e gestão financeira, ela ajuda demais a gente nesse caminho, né? Entender a fazenda, entender o fluxo de caixa, entender como é que isso vai e entender principalmente se esse é um negócio viável, se esse é um negócio que vai me dar uma taxa de retorno, se vai me trazer uma lucratividade, uma rentabilidade que realmente faça sentido eu me manter na atividade, ou se eu vou buscar uma outra oportunidade de ganhar dinheiro com aquele capital que eu estou sendo investido hoje na fazenda. E como atividade fica aí para vocês aqui, busquem o anexo que vai auxiliar com que vocês consigam construir qual é a margem bruta por hectare e por ano dentro da fazenda de vocês, quais são esses resultados, e para aqueles que tiverem interesse em avançar um pouco mais na viabilidade econômica, a gente está à disposição de vocês, tá? Para quem tem acesso à plataforma da @SA, essa margem bruta por hectare já é calculada lá. Acompanhem e estamos à disposição de todos vocês para tirarem qualquer dúvida. Fica aqui o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.